Olá pessoal, sejam bem-vindos ao índice comentado do dia 12 de abril. Vou ser bem direto aqui, já vamos direto pro vídeo. Até porque quem viu o vídeo anterior já viu que eu dei uma atrasadinha. Mas vamos lá, galera. Dia 12 de abril, o índice ele abriu com um gapzinho de alta, né? Mas ainda trabalhando nessa região aqui de lateralidade do dia anterior. A gente pode observar aqui que por conta da gente lateralidade, logo na abertura do dia, né? Aqui cerca das 9h20, o preço ele veio e acabou travando, falhando, né? Falhando ativação de espelhamento do dia aqui de alta para alta, ou seja, falhou continuidade aqui para alta. Acabou deixando um PFRzinho nessa regiãozinha aqui de topo. Aqui nessa região de topo nós também tínhamos uma 50 do 15 travando aqui o preço. A gente pode observar como que a 50 do 15 segurou o preço no dia anterior, né? Então aqui valeria uma venda de risco, mas por conta de preço estar lateral e aqui ser região de topo, a gente pode até observar também que nós tínhamos uma espécie de divergência. Opa, perdão. Topinhos aqui levemente descendentes, com topos ascendentes aqui no preço. Perdão, pessoal. E o preço ficou lateral. Até o meio-dia, praticamente, o preço ficou lateral. Ficou segurando bastante aqui na região de 7,6 do dia, 7,6 intraday. A gente pode até observar pelos 5 minutos que essa região de fundos aqui, essa região de fundos do dia anterior. A gente pode observar pelos 5 minutos que nós estávamos numa lateralidade desde o final do dia anterior. O preço bem lateral, passando para cima e para baixo das médias todas flat. Mas essa 200 dos 5 vindo fazendo pressão, né? Começando a fazer pressão por conta de estar se aproximando do preço, junto com essa 50 do 15, que estava também vindo descendente, fazendo pressão aqui no preço. E a gente pode observar que pelo 15 minutos, por mais que o preço estava lateral no intraday, pelo 15 minutos nós tínhamos gatilhos interessantes pelo 15. No segundo candle do dia aqui, nós tivemos um candle de indecisão e logo na sequência um candle de ignição, que foi uma impulsão, na verdade, né? Ancorado na 50 do 15. O preço ficou lateral, veio tentar entregar um movimento de queda, acabou não conseguindo, logo na sequência entrou rejeição, entrou defesa, que acabou travando novamente na 50 do 15, que deixou esse sidezinho aqui ancorado na 50. O preço demonstrou uma tentativa aqui de alta, logo na sequência configurou um candle de indecisão bem forte aqui na 50 do 15 novamente, e que logo depois dessa candle de indecisão nós tivemos um candle de ignição forte, demonstrando um certo alinhamento já nas médias do 15, ó. Nós tínhamos já a 9 do 15 apontando para baixo, a 20 do 15 passando para baixo da VWAP e o preço comprado pela 50. Então, por mais que aqui no intraday pelo 2 minutos estava lateral, pelo 15 aqui ficou uma leitura, aqui né, acabou tendo uma confirmação maior, mas pelo 15 nós tínhamos uma pressão, uma ancoragem das médias para venda. Aqui no 2 minutos nós tivemos alguns gatilhos no 2 minutos com o preço ancorando os preços. Nós tivemos esse primeiro 1, 2, 3 aqui que saiu das 200, mas que aqui ainda estava média todas emboladas, mas que ele veio, testou essa região de fundo novamente, tentou voltar para o topo, não conseguiu, ancorou na média de 20 e acabou deixando este PFR e este PFR aqui na ancoragem da média de 20. O mais interessante é que para mim estas duas ancoragens aqui foi logo após o 15 ter fechado este candle. Então estas ancoragens aqui são esse paviozinho aqui no 15 minutos. Que aqui acabou sendo o início, né, do movimento de queda. Não foi um dos melhores candles gatilhos por conta de estar nessa região aqui de fundos do dia anterior que estava fazendo bastante pressão, bastante preço. Mas que acabou rompendo essa região. E aqui no ponto 3, preço veio trocar polaridade com essa região de fundos anterior. Âncora na média de 50.
configurando meio que uma espécie de PC, né, nos 5 minutos. Pelos 5 minutos aqui a gente pode observar, mas que fechou com pouca ignição para fora da 9. Na verdade, mal fechou para fora da 9, mas que pelo 2 minutos, se a gente for fazer aquela leitura do PC no 2 minutos, PC do 5 pelo 2 minutos, a gente teve a ancoragem na média de 50, com este fechamento aqui para fora na média de 20, que acabou configurando esse PCzinho. PCzinho um pouco caro, cerca de 200 pontos, que infelizmente acabou estopando. Mas logo na sequência aqui no ponto 4, nós tivemos esse 1, 2, 3, bem bonito esse 1, 2, 3. E que esse 1, 2, 3 ele estava ancorado na média de 20 do 15 minutos. Então, média de 20 aqui do 15 minutos. Com as médias de 200 do 1 minuto. E ainda respeitando a região de troca de polaridade. E que aqui acabou de fato sendo o início do movimento de queda. E que a gente teve um movimento de queda bem forte no dia. Até não teve muito. Foi um dia de muitos gatilhos, né? Mas que acabou entregando um movimento legal. Até nesse meio do movimento a gente teve uma barrinha ignorada bem bonita aqui no de ignição. E no fraco. Um respiro do preço. Logo na sequência, de novo aqui no de ignição. Que a gente pode observar que acabou travando aqui no meio desse movimento de queda, né? Por isso acabou travando nessa região de fundo de abril. Meu Deus, eu tô enrolado hoje, hein? Caraca. Essa região aqui de fundo de abril do dia 3. Mas que o preço veio fazer uma correção lateral, né? Esperando as malhas se aproximar. Que logo na sequência deixou uma impulsão aqui na média de 22 minutos, né? Um PCzinho bem bonito. E que deu início a um novo movimento de queda, a continuidade da queda, né? E que veio pagar essa região aqui de alvos, uma confluência de alvos bem interessante mesmo. E que antes de eu mostrar qual que é essa confluência de alvos, eu vou comentar sobre o ponto 6 e o ponto 7. E no ponto 6, logo após cravar essa confluência aqui de alvos, a gente teve dois candles de entre aspas, indecisão, né? Dois dojizinho. E que logo na sequência tivemos um candle de ignição. Então equivaleria uma compra por conta dessa confluência de alvos estar na região de fundo. E que na sequência a gente veio testar novamente essa região de alvos. Aqui também era o Luigi dessa altinha aqui. E que acabou respeitando e entregando um movimento corretivo. Que não teve muito mais o que ser feito no dia, preço ficou lateral, até perdeu bastante volume. A gente pode observar aqui, não teve mais nada que ser feito. Mas essa região de confluência de alvos é este terceiro alvo aqui, topo do dia 10 com fundo do dia 9. Então este terceiro alvo aqui com o primeiro alvo macro que preço ainda não havia cravado, que é este espelhamento aqui de fevereiro. A gente pode pegar topo de fevereiro com essa fundinha aqui de fevereiro. Tava com o primeiro alvo em aberto que ainda não havia cravado esse primeiro alvo. E a gente também pode ver que este movimento aqui de queda inteiro configurou um padrão que eu particularmente gosto bastante, que eu já comentei com vocês aqui no canal, que é o que? Preço ativo, espelhamento e volta a trocar e volta a corrigir no 61 da pernada de queda que ativou o espelhamento. A pernada de queda original, né? Que ativou, opa. A pernada de queda que ativou o espelhamento seria essa, né? Mas como o preço foi renovando fundos, a gente tem que ajustar a FIBO. Então a FIBO ajustada, aqui seria o 61. E o preço veio buscar o 61, deixou esse baita aqui no de impulsão aqui no 60 e veio reto cravar o primeiro alvo desse espelhamento. Ficou um movimento bem bonito olhando no macro, né? Aqui no meio a gente teve alguns gatilhos legais aqui para pegar essa queda. Mas enfim, essa aqui era a confluência de alvo, o terceiro alvo desse espelhamento aqui menorzinho com o primeiro alvo desse espelhamento maior. A gente até pode observar aqui no dia 16, né, ontem, como tô gravando dia 17, ontem, antes de ontem, não, perdão, no dia 15, esse veio cravar segundo alvo. Mas enfim, isso daí foi índice comentado. Isso daí foi o índice comentado do dia 12. No início do dia eu comentei sobre uma possível divergência, né? Eu creio que
Talvez possa não ter pego por conta da câmerazinha. Mas, isso aí, galera. É, agora nesses próximos dias aí eu não tenho tanto compromisso à noite. No final de semana também vai ser mais tranquilo esse final de semana. Então eu creio que eu vou conseguir colocar os estudos em dias e pelo menos aí nessa semana e na próxima ser mais constante, mais pontual na postagem dos vídeos. É, eu pretendo, né, já gravar o estudo do dia 15, o estudo do dia 16, mas como agora vai abrir o pregão, né, eu vou deixar pra gravar hoje à noite. Aí hoje à noite eu coloco todos os estudos em dia. Então eu gravo, né, os estudos do dia 15, 16 e 17. Se eu não gravar hoje à noite, eu gravo amanhã de manhã, tranquilo. Aí eu finalizo os estudos hoje e amanhã eu gravo. Mas enfim, é isso daí, pessoal. A gente se vê na sala hoje. Deus abençoe a todos aí. Ótimos dias. Ótimos dias, não, ótimas operações hoje. E até mais.